Pronto, a gravação foi iniciada. Todo mundo me confirma, Lívio, por favor, que você entrou depois. Se você está conseguindo ver o PowerPoint na tela. Sim, professora. Consegue, né? Pronto. Sim. Como a gente ficou semana passada sem aula, né? Na semana passada seria a semana que a gente iria encerrar aí a unidade 3, né? Mas como veio foi antecipado alguns feriados, né? Então a instituição me informou que a aula teria que ser levada em consideração o feriado e eu só poderia aplicar a aula nessa semana. Eu peço que quem for entrando, pessoal, por favor, deixa o mudo, tá? O microfone de vocês no mudo para não dar nenhum tipo de interferência aqui na hora da gravação do vídeo. E aí, como a gente não conseguiu encerrar a unidade semana passada, eu vou ter que encerrar essa semana com vocês, a unidade, e dar início à quarta só semana que vem. Por quê? Como a gente já entrou em junho, então eu já tenho que passar a atividade avaliativa aí, que equivale aos 1.500 pontos de atividade de sala com vocês. E aí, amanhã, eu tô terminando a lista de exercícios, não vai ser uma lista muito longa, não, mas eu vou estar encaminhando a vocês essa lista amanhã, e vocês me devolvem na próxima semana, tá? Da mesma forma como a gente fez as demais atividades. Vocês copiam, escaneiam, né, pelo celular e me mandam em PDF. Da mesma forma, tá? Aí hoje a gente vai estar finalizando, né, a unidade 3, como eu falei a vocês. Só que antes de finalizar a unidade 3, eu queria fazer uma revisãozinha do que a gente viu desde o início da unidade até eu começar o assunto hoje da sessão 3.4, que é escoamento de fluido, tá? Então, a unidade 3, pessoal, a gente vem estudando mecânica dos fluidos, né? E aí eu falei a vocês que aqui, na verdade, a gente pode considerar que o que a gente vê aqui é mais hidrostática do que mecânica dos fluidos a fundo, né? Porque essa parte mais profunda, né, de mais específica de mecânica dos fluidos, vocês vão estar trabalhando dentro da disciplina de fenômenos de transporte. Então, aqui a gente vê algo mais, né, uma introdução à mecânica dos fluidos para que vocês consigam ter esse entendimento mais à frente, quando forem pegar a disciplina de FT1, né, que é fenômenos de transporte. E aí a gente começou falando do conceito de pressão, né? A gente viu que pressão era... Então, a gente define pressão como força por área, e a unidade de pressão é chamada de Pascal, né? Que é quem definiu ali o princípio da pressão e falou sobre pressão, foi Pascal, então por isso que a unidade é chamada de Pascal. Então, a gente viu que essa pressão ela pode ser definida através de força por área, mas quando a gente fala de fluidos, como a gente está falando aqui, né, de mecânica dos fluidos, e eu preciso identificar a pressão que um fluido exerce sobre um ponto, a gente viu que essa pressão ela vai estar relacionada com a densidade desse fluido, né, a massa específica dele, e a altura da coluna que ele se encontra. E aí a gente viu, né, a gente definiu que essa pressão do fluido ela pode ser calculada através da densidade dele, que é ρ, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna do fluido que se encontra lá dentro do meu reservatório, né? Depois, né, falando aqui de densidade, eu falei em uma aula com vocês exatamente sobre densidade, né, sobre massa específica. A gente viu que massa específica, densidade, ela é a característica que um fluido tem, tá? Que é nada mais, nada menos do que a massa desse fluido, quanto de massa desse fluido vai caber ali, né, por unidade de volume. Então, a gente viu que isso vai variar a depender do tipo de fluido que eu tenho, né, uns cabem mais massa dentro de 1 metro cúbico e outros cabem menos massa, né, a gente relacionou isso aí e viu que densidade é representado pela essa letrinha aqui, que é chamada de ρ, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Depois disso, pessoal, a gente viu, né, aqui é como eu calculo a pressão do fluido, ρGH. Porém, quando a gente quer calcular a pressão em um ponto específico, por exemplo, quando a gente tem lá um reservatório, né, e tem um fluido dentro desse reservatório, que a gente está considerando a água, e aí eu quero saber exatamente o ponto, né, qual é a pressão nesse ponto que ficou aí em vermelho que eu marquei agora. Qual que vai ser essa pressão? A gente viu que existe uma pressão que o fluido exerce sobre esse ponto, né? E essa pressão vai ser ρGH, ou seja, a densidade do fluido, que nesse caso é a água, vezes a gravidade, vezes a altura que ele tem de coluna até o ponto específico.
Só que além da pressão exercida pelo fluido, existe uma pressão que já está aqui, ó, no início, antes da coluna do fluido. Como o reservatório, nesse caso, ele está aberto para a atmosfera, a pressão que eu vou ter aqui é a pressão atmosférica, tá? Então, nesse caso aqui, a pressão nesse ponto, né, a pressão total, ela seria a pressão no ponto inicial, que no caso seria a pressão atmosférica, mais a pressão do fluido. Tá? Se aqui eu tivesse outro tipo de pressão sendo exercida, né, que não fosse diferente da atmosférica, eu teria que somar ela de todo jeito com a pressão do fluido e assim calcular aí a pressão total aplicada em um ponto, tá? Isso tudo a gente viu em aulas anteriores. Por fim, acho que na aula passada, na aula passada a gente falou sobre o princípio de Pascal, tá? Onde aqui o princípio de Pascal, ele vem envolver lá o que a gente chama de macaco hidráulico, né? Pascal, ele falou que a pressão aplicada sobre uma região de um fluido, ela vai ser transmitida igualmente em toda a sua extensão. Então, ele disse, olha, a pressão que está sendo aplicada no ponto 1 de um fluido vai ser igual à pressão no ponto 2. E como a gente sabe que pressão é força por área, o que acontece aqui? A força no ponto 1 dividido pela área do ponto 1 tem que ser igual à força no ponto 2 sobre a área no ponto 2. Tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Se eu tenho que essa pressão aqui, a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2, se eu aumentar essa área 2 aqui, tá? Se eu aumento ela, se eu aumento esse valor de área 2 aqui, consequentemente, eu preciso aumentar a minha força. A força 2 ela vai ser aumentada. Por quê? Porque eles precisam manter a pressão no ponto 1 igual à pressão no ponto 2. E a condição para que eu mantenha essa pressão igual é que se eu aumento a área, eu tenho que aumentar a força também, tá? Isso tudo a gente viu, foi na aula passada, né, da semana retrasada. Finalizando essa mesma aula, onde a gente falou de princípio de Pascal, a gente falou do princípio de Arquimedes, né? E aí vocês viram lá que o princípio de Arquimedes é onde ele vem definir aí o que é o empuxo, né? Arquimedes, ele falou o seguinte, ó, ele disse que quando um corpo ele está submerso dentro de um fluido, né? Esse fluido exerce uma força sobre o corpo e essa força é chamada de força de empuxo, tá? Então, força de empuxo é exatamente a força que o fluido está aplicando sobre um corpo. Tudo bem? E aí ele fala ainda que esse empuxo, pessoal, ele vai ser sempre essa força ela vai ser dirigida para cima, tá? E ela vai ter um módulo igual ao peso do fluido deslocado. E aí, esse finalzinho aqui, eu lembro que eu mostrei a vocês um simulador e muita gente ficou com dúvida como a aplicação daquele simulador com um cálculo e eu trouxe hoje passo a passo para mim conseguir explicar a vocês e que vocês tenham um entendimento um pouquinho melhor, tá? Então, o que acontece? Ó, antes de ir para a questão do simulador, só para relembrar, como Arquimedes falou que o empuxo é justamente uma força que o fluido vai exercer sobre o corpo. Então, a gente tem aqui esse corpo que está em vermelho, né? Esse círculozinho vermelho, que está submerso, né? Dentro da água. Então, ele está totalmente submerso no fluido. Esse corpo, ele vai ter um peso, porque ele tem uma massa. E a gente sabe que o peso dele sempre vai estar dirigido aqui para baixo, né? A gente viu isso em Física 1. Só que o fluido, ao mesmo tempo que o corpo exerce um peso em cima do fluido, o fluido exerce uma força contrária. E essa força contrária é que a gente chama de empuxo, que é essa força roxazinha aqui, tá? Tá representado por essa seta roxa. Arquimedes chegou a essa conclusão de que eu posso calcular esse empuxo através desta equação aqui, ou seja, ele diz que o empuxo pode ser igual a calculado através da densidade do fluido, nesse caso aqui a gente tem a água, vezes o volume do corpo que está imerso. Aqui, o corpo está totalmente imerso. Então, se eu conheço o volume desse corpo, eu vou utilizar ele o volume total. Mas existem casos que o corpo não está totalmente imerso. Apenas, 20% desse corpo está imerso. A questão pode vir apresentando isso. E aí você precisa saber qual é o volume total para saber qual é o volume que está imerso, relacionando aí com esse percentual de 20%, tá?
Então, vezes a gravidade. Então, o empuxo ele pode ser calculado através da densidade do fluido vezes o volume do corpo imerso vezes a gravidade. Só que além dessa equação, eu tenho a teoria, né? Eu tenho o princípio de Arquimedes aí para calcular esse empuxo, né? E o que seria isso? Arquimedes disse que esse empuxo ele vai ser igual ao peso do fluido deslocado. E aí, para entender melhor, eu trouxe lá o simuladorzinho cortado em imagens. Eu cortei imagens passo a passo para que vocês consigam entender o que eu falei na aula anterior. Lá a gente tem esse reservatório, tá? E vejam que aqui a gente tem o volume desse reservatório, né? Ele diz que o reservatório tem um volume de 100 litros, tá? E aí a gente tinha lá 2 bloquinhos, né? Um de madeira e um de tijolo aqui, tá? E aí eu resolvi pegar esse bloco menor, né, de tijolo, mas que tem a mesma massa, que é de 5 quilos, e colocar ele aqui dentro para ver o que acontece. Só que antes de colocar o bloco aqui dentro, eu coloquei o bloco na balança para a gente saber qual era o peso dele, né? Lembrando que peso é massa vezes a gravidade, né? Então, aqui a gente tem a massa de 5 quilos. Quando eu multiplico pela aceleração da gravidade, eu encontro um peso aqui de 49 newtons, tá? Então, o próprio aplicativo, ele já me dá essa condição de calcular aí o peso sem eu precisar estar calculando manualmente. Então, a gente tem aqui um corpo com um peso de 49 newtons, tá? E aí eu fui lá e coloquei esse bloquinho aqui dentro do reservatório. Coloquei dentro do reservatório, o que que aconteceu? Ele afundou, né? Ele afundou e aí veja que o volume inicial, né, do reservatório era de 100 litros. Quando o bloco foi adicionado dentro do reservatório, esse volume ele foi para 102,5 litros, tá? Então eu tive uma variação de volume aí. Essa variação, pessoal, é o que eu chamo de fluido deslocado, é o volume do fluido deslocado. Então, eu tinha aqui um volume inicial de 100 litros e um final de 102,5, tá? A variação disso aqui é exatamente o volume do fluido que foi deslocado, o que deslocou, né? Aumentou aquilo ali. Então, o volume do fluido deslocado é exatamente 2,5. Aí, Arquimedes falou que o módulo do peso do fluido deslocado é igual ao empuxo. Então, eu preciso encontrar qual é o peso. Perdão, que passou uma moto aqui. Eu preciso encontrar qual é o peso da massa equivalente que está dentro desse volume. Então, eu sei que tem 2,5 litros de água. Mas eu preciso encontrar a massa que equivale, né? A massa de água que equivale a esse volume, para eu saber qual é o peso. Porque eu encontrando o peso desse volume aqui, eu consigo diretamente encontrar quem é meu empuxo, tá? E aí, o que que acontece? Ó, primeiro que a gente sabe que peso é massa vezes a gravidade, então eu vou ter que encontrar qual é a massa que está aqui dentro para conseguir calcular esse peso aqui, tá? Antes de encontrar essa massa, é importante a gente trabalhar com as unidades no SI. Volume aqui está em litro, e a gente sabe que a unidade de volume no SI é metro cúbico, então eu preciso relacionar isso aqui. A gente sabe que 1 litro equivale a 0,001 metros cúbicos. Eu tenho 2,5 litros e quero descobrir quanto que ele equivale a metros cúbicos. Aí eu chamei aqui de X, tá? Aí a gente vai multiplicar meios por extremos, né? Então, multiplicou aí, eu encontro, né? Vou multiplicar 2,5 vezes 0,001, né? Eu encontro aqui um volume de 0,0025 metros cúbicos. Então, esse 2,5 litros equivale exatamente a 0,0025 metros cúbicos. Professora, mas a senhora encontrou o volume, eu quero massa. Tudo bem. A gente sabe que densidade é igual a massa dividido por volume, né? A densidade do fluido, a gente sabe que aqui estou trabalhando com água. E eu sei que no SI a densidade da água é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, eu vou só substituir os valores. Ó. A densidade eu sei que é 1.000, a massa é o que eu quero encontrar, e o volume eu já coloquei aqui em metros cúbicos, tá? Passo para o outro lado multiplicando, eu vou encontrar aqui uma massa de 2,5 quilos. Então, eu sei que aqui neste volume de água, eu tenho 2,5 quilos de água. Encontrei a massa, consigo calcular agora quem é o peso do fluido deslocado. Ó, eu sei que o peso do fluido deslocado tem uma massa de 2,5 que a gente encontrou. Vezes a gravidade, eu encontro aqui um peso
de 24,5 newtons. Isso é o peso do fluido deslocado. Só que Arquimedes falou que o peso do fluido deslocado é exatamente igual ao empuxo. Então, eu vou dizer que o empuxo também é de 24,5 newtons, tá? Assim, a gente consegue calcular, são duas maneiras que a gente consegue estar calculando esse puxo, ou através daquela equação, onde a gente envolve ali a densidade do fluido com o volume do corpo imerso, né, vezes a gravidade, ou eu encontro o peso do fluido que foi deslocado, aquele volume que variou ali, e aí eu consigo estar calculando esse empuxo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Com essas motos passando aqui tá complicado. Entendi mais que na aula passada. Aí o que acontece, ó? A gente sabe que o empuxo tá aqui, né? Tá nesse sentido aqui. A gente sabe que esse princípio de Arquimedes é que define se um corpo ele vai flutuar ou ele vai afundar, né? Então eu sei que o empuxo tá para cá e o peso do corpo ele tá aqui para baixo, tá? Ele tá aqui. A gente já viu que força resultante, né? A gente soma as forças que estão na mesma direção, né? Nesse caso, elas estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, eu vou dizer que a força resultante aqui vai ser o peso, né? O peso aqui, ó, menos o empuxo, porque eles estão em sentidos opostos, tá? Quando eu faço força resultante é igual ao peso menos o empuxo, o peso do corpo a gente já viu que é 49, ó. A gente viu que a balança já forneceu esse peso aqui no início. Mas se quiser calcular, você pode fazer 5 vezes a gravidade, você vai encontrar aproximadamente isso aqui, tá? Menos o empuxo que a gente acabou de calcular, que é 24,5. Então, fica 49 menos 24,5. Eu encontro uma força resultante de 24,5. O que isso está querendo dizer? Que essa força resultante, ela vai no sentido da força maior. Quem é a força maior? É o peso, né? Então, vai ser uma força de 24,5 nesse sentido do peso aqui. Então, a resultante está no sentido do peso, por isso que o objeto ele afunda. Se a resultante fosse no sentido do empuxo, o objeto ele flutuava, tá? E se os dois valores fossem iguais, ou seja, o empuxo e o peso fossem iguais, o corpo ele nem flutua e nem afunda. Ele coloca ele fica parado onde você colocar ele. Se você coloca ele no meio do reservatório, ele vai ficar. Se você coloca no fundo, ele fica. Se você coloca em cima, ele fica também. Tá? É isso que acontece. E aí, para finalizar, aqui dentro do reservatório, lá no simulador, existe uma balança que você consegue pesar, né, o corpo dentro da balança. Se vocês observarem, ele dá exatamente aqui o valor resultante, que é de 24,5, como a gente conseguiu encontrar aqui nos cálculos, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ninguém tem dúvida? Deixa só eu compartilhar aqui. Está me ouvindo, professora? Oi, agora eu tô. Só tem uma dúvida na questão do lastro dos submarinos. Na questão do... lastro, submarino. Sim. Porque ele pode ficar parado, né? Submerso e tal. Uhum. Então, como é que funcionaria, assim, só para poder clarear aqui? Tá, os submarinos, ele tem o que eles chamam de, se eu não me engano, é tanque, né? Acho que é tanque. Quando eles estão flutuando, o que acontece? O empuxo, né, a força que o mar exerce sobre o submarino, ele é maior, tá? E aí ele flutua ali por conta disso, porque o peso dele é menor do que a força que o mar está exercendo sobre ele. Ou seja, o empuxo é maior aí. Agora, quando ele quer afundar, né, ou seja, ele quer mergulhar, o que eles fazem? Eles enchem o tanque do submarino de água. Enche de água. Para quê? Para aumentar o peso do submarino. A um ponto que o peso do submarino fique maior do que o empuxo da água, tá? Do fluido. E aí ele começa a afundar.
Quando ele atinge uma determinada profundidade que ele deseja, e ele quer ficar exatamente naquele ponto ali, o que ele faz? Ele começa a esvaziar o tanque dele a um ponto onde ele consegue equilibrar o empuxo com o peso do submarino. É mais ou menos isso que acontece. Deu para entender ou não? Ok. Valeu. Pronto. Pessoal, vocês sabem se alguém está tendo problema com acesso com o link? Porque tem gente me mandando mensagens e não está conseguindo entrar. Eu entrei de boa. Tá, então vamos aqui. Eu mandei o link novamente, ver se ele entra. Pronto. Então, ninguém mais tem dúvida até aqui, né? Ou se tiverem, por favor, façam. Ninguém tem dúvida? Então, vou seguir. Então, hoje a gente começa o conteúdo exatamente da seção 3.4, tá? Agora a gente vai começar isso. O conteúdo da seção 3.4, ele vem falar de escoamento de fluido. E aí, essa parte de mecânica dos fluidos é bem interessante, porque quando você estuda mecânica dos fluidos, a gente viu que eu estudo o movimento desses fluidos, né? E quando a gente fala de escoamento, é exatamente isso, a movimentação que o fluido realiza. Ele está escoando, né, dentro de uma tubulação ali. Então, essa parte, ela vem estudar como ocorre esse movimento dos fluidos dentro de um condutor, né, dentro de uma tubulação, dentro de um reservatório. É isso que ele estuda aqui. E aí, para a gente estudar isso, é bem importante vocês terem em mente que existem dois tipos de movimento que um fluido ele pode estar realizando, tá? E aí a gente divide esses movimentos em fluxo laminar ou fluxo turbulento. Quando eu falo de fluxo laminar, a gente vai levar em consideração um fluxo onde esse fluido ele não se movimenta com muita agitação. Então a gente leva em consideração um fluido que está ali se movimentando com o mínimo de agitação possível, né? Diferentemente do fluido turbulento. O fluido turbulento ele não tem esse fluxo turbulento, ele não tem essa movimentação tão linear, né? Bem mais calma. Não, ele tem uma movimentação com alta velocidade, com alta agitação desse fluido. Então ele está escoando ali muito rápido, tá? Só que aqui em física a gente não se apega ao fluxo turbulento. Como eu falei a vocês, aqui a gente vê realmente é só uma introdução. Vocês vão estudar aqui esse escoamento de fluido com fluxo turbulento lá em fenômenos de transporte. Aqui a gente só vai trabalhar com o fluxo, considerando esse fluxo laminar, ou seja, o fluido ele não tem uma alta agitação dentro de uma tubulação, tá? Além disso, como a gente está estudando um fluxo laminar, a gente vai desconsiderar também, nessa parte, a viscosidade do fluido, tá? Porque existem vários tipos de variáveis que vão influenciar nesse escoamento do fluido. Então, tem a viscosidade, tem temperatura, porque a gente sabe que se mexer com temperatura, né? Se eu estou variando a temperatura, eu vou variar a viscosidade do fluido, tá? Eu posso estar aumentando ou diminuindo essa viscosidade em relação quando eu mexo com temperatura também. Então, isso tudo vocês vão ver lá dentro de fenômenos de transporte e acredito eu que depois de terem visto termodinâmica, né, para poder conseguir envolver todas essas variáveis juntas. Então, para a gente estar estudando aqui dentro da física, o escoamento do fluido, a gente só vai levar em consideração um fluido que esteja com um fluxo laminar, e a gente vai desconsiderar a viscosidade desse fluido, a compressibilidade dele, ou seja, a gente vai levar em consideração como se o fluido fosse fluidos incompressíveis, tá? Fluidos compressível a gente não vai estar trabalhando aqui. E aí a gente vai considerar ainda que essa tubulação ela é ideal. Ou seja, ela não vai ter nenhum tipo de rugosidade dentro dela, fazendo com que a gente tenha perdas aí nesse escoamento desses fluidos, tá? Então, isso tudo com perdas a gente trabalha lá em fenômenos de transporte. Aqui em física a gente só vai trabalhar com fluidos incompressíveis, tá? Eles não têm compressibilidade. O fluxo vai ser laminar e eu não trabalho, né? A gente não vai levar em consideração a viscosidade desse fluido, certo? E aí, para isso, é muito importante que vocês entendam aqui o que a gente chama de lei da conservação de massa, que é bem fácil de ser entendida, né? Porque é aquela velha história. Todo o que entra é igual ao que sai.
Massa, se você está dizendo que está entrando uma massa, por exemplo, de 10 quilos em uma tubulação, tem que sair uma massa de 10 quilos, né? Entrou 10, vai sair 10. Então, é isso que a lei da conservação de massa fala. A massa que entra vai ser igual à massa que sai, tá? Então, entrou uma massa lá, X, ela tem que sair no final uma massa X. Essa massa, pessoal, ela vai ocupar aqui dentro, né? Concorda comigo que ela vai ocupar aqui dentro um volume, tá? Então, o volume que sai, né? O volume que entra de fluido aqui também tem que ser igual ao volume que estiver saindo, né? O volume que entra é igual ao volume que sai. Isso são definições de lei de conservação, tá? Se você, por exemplo, se você está lá no jardim da sua casa, né, aguando as plantas lá e coloca a mangueira na torneira, abre aquela torneira ali, o volume de água que vai entrar pela mangueira tem que ser o volume que vai sair. Então, é essa a lei da conservação. O que entra é igual ao que sai, tá? Então, aqui a gente vai considerar que o volume que está entrando é igual ao volume que está saindo, tá? E aí, quando a gente fala de volume, é importante aqui dentro a gente falar de vazão, tá? Por quê? Porque vazão é uma propriedade muito importante quando a gente vai trabalhar escoamento de fluido, né? E aí a gente precisa entender o que é essa vazão, né? Vazão nada mais é do que a quantidade, pessoal, de fluido que está escoando ali através de um condutor num determinado período de tempo. Ou seja, se eu estou falando que eu liguei a torneira e tá, sei lá, tá saindo 10 metros cúbicos por segundo, por exemplo, né? 10 metros cúbicos por segundo, tá entrando, perdão, tem que sair 10 metros cúbicos por segundo também. A vazão, ela vai se conservar aqui também, tá? Então, a gente diz também que essa vazão, ela é conservada. E aí é muito importante porque nós temos dois tipos de vazão, tá? Existe uma vazão que é chamada de vazão mássica, que é quando você relaciona massa por tempo, né? Ah, entrou 10 quilos em 1 hora. Então, isso é uma vazão mássica, quilo por hora. Agora, quando eu estou falando de vazão volumétrica, que é a vazão que a gente vai trabalhar aqui, tá? Vazão volumétrica, a gente trabalha volume por tempo. Então, aqui, essa vazão, ela é representada pela letrinha Q, tá? Como é volumétrica, a gente coloca um V aí. Então, vazão volumétrica, ela é volume por tempo, né? Se eu sei que vazão é quantidade de fluido, né? Quantidade de fluido por um determinado período de tempo. Essa quantidade, como a gente está trabalhando vazão volumétrica, a quantidade vai ser levada em consideração o volume dela e não a massa, tá? Então, vazão volumétrica é volume dividido por período de tempo, né? O quanto de tempo levou para que aquela vazão ali, aquele volume ali, ele fosse passado, né? Transferido, tá? Só que aí, o que é importante a gente entender aqui? Eu já falei que a unidade, a gente sabe que de volume é metros cúbicos, de tempo no SI é segundo, então a unidade de vazão é metro cúbico por segundo. Eu já falei a vocês que a vazão ela vai ser conservada também. Vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Só que aí, quando a gente fala de volume, eu sei que vazão é volume por tempo, eu preciso saber quem é esse volume. Esse fluido ele vai estar aqui dentro dessa tubulação, ele vai aqui preencher um determinado volume. Então, se eu considerar que eu tenho essa massa aqui, ó, toda, desse espaço aqui preenchido por fluido, esse vai ser o volume dele. Aí, como é que eu calculo esse volume? O volume vai ser exatamente essa áreazinha aqui, ó, da tubulação, tá? Essa área que eu tenho da tubulação, vezes quem? Vezes a distância aqui, ó, o tamanho, no caso, a altura, o deslocamento da massa dentro desse fluido. Então, o volume eu vou estar conseguindo calcular através disso, a área vezes esse deslocamento aqui, essa distância aqui da massa, tá? Então, a gente diz que volume, eu consigo calcular ele através dessa equaçãozinha, que é área por deslocamento. Então, eu posso estar substituindo essa expressão no lugar dessa daqui, ó, e dizer que a vazão volumétrica, ela pode ser calculada através da área, vezes a variação do deslocamento, do ponto inicial que a massa se encontra até o ponto final, dividido por variação de tempo. E aí, o que acontece? Isso aqui, a gente já viu em Física 1, que é deslocamento por tempo é velocidade. Então, eu posso reescrever que a equação de vazão volumétrica, ela vai ser igual a área vezes a
velocidade. Esse V aqui é de velocidade, tá? A área vai ser a área da minha tubulação. Agora, a velocidade é a velocidade do meu fluido. Então, vazão volumétrica é a área da tubulação vezes a vazão do fluido. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Até aqui só foi dedução de equação, só. Então tá. Aí, não esqueçam que a vazão que entra é igual a vazão que sai, tá? Só que aí o que acontece? Aqui a gente está trabalhando com duas tubulações que a área de entrada é igual à área de saída. Agora, se eu falo de uma tubulação onde eu tenho a área de entrada diferente da área de saída, veja que aqui a gente tem uma área bem maior do que a área que vai sair o fluido lá, né? Se eu sei que a vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai, alguma dessas propriedades aqui vai ter que ser alterada para se manter, né, para manter essa vazão aqui conservada. Ou seja, a área 1 é maior que a área 2, né? Então, o que eu fiz com a área 1, com a área 2, perdão, eu diminuí a área 2. Se eu diminuir a área 2 e eu preciso que essa vazão aqui continue igual a essa, eu preciso fazer o que com a velocidade para poder manter essa vazão igual? Eu tenho que aumentar a velocidade. Então, quando eu aumento a velocidade, eu consigo conservar essa vazão. Alguém ia fazer alguma pergunta? Ninguém? Eu ouvi o microfone. Tá. Então, eu preciso aumentar aqui essa vazão quando eu diminuo aqui essa área. Aí é o que acontece mais uma vez com a mangueira, né? Quando você está aguando lá a planta, né? Que você liga a torneira e aí, sem colocar o dedo lá na outra saída da mangueira, sem colocar o dedo, você vê que a água, ela sai, tudo bem, mas às vezes você quer que ela saia com alcance uma distância maior. O que você faz? Você coloca o dedinho lá na outra saída da mangueira. Quando você coloca o dedo, você diminuiu a área, tá? Diminuiu a área. A área de saída está menor do que a área de entrada. Aí, o que acontece com o meu fluido? Com a água, ela aumenta a velocidade, tá? Aumentou a velocidade, por isso que você consegue que ela saia com mais rápido ali dentro da mangueira. Alguma dúvida nessa definição aqui, pessoal? Não, então tá. Como eu sei que vazão que entra é igual a vazão que sai, e eu sei que vazão é área vezes velocidade, então eu vou dizer que a área 1 vezes a velocidade 1 tem que ser igual à área 2 vezes a velocidade 2. Essa equaçãozinha aqui é o que a gente chama de equação da continuidade. Então, quando a gente trabalha com escoamento de fluido, essa equação da continuidade, além de outra que a gente vai ver mais na frente, é que é utilizada, tá? Falou de escoamento de fluido, você utiliza a equação da continuidade e a equação de Bernoulli, que a gente vai ver mais à frente. Até aqui tá tranquilo? Dá para a gente ir para as questões agora? Ou alguém tem alguma dúvida? Posso passar, pessoal? Sim. Primeiro aí pra gente ver. Quem falou para a gente ver, que eu só entendi o para a gente ver? Passa a primeira questão para a gente ver se dá para fazer. A primeira questão é a seguinte, ó. Ele fala assim: uma tubulação que consiste em um duto circular de raio de 0,5 metros sofre uma alteração em sua seção transversal. Quando ele fala aqui seção transversal, ele está falando da área, tá, pessoal? É a área que está tendo sofrendo aqui uma alteração. Porque antes ele tinha uma área menor, a área sofreu uma alteração e ela ficou maior, né? É tanto que ele diz que torna mais espesso, passando a ter 1 metro de raio. Então, esse raio ele foi aumentado de 0,5 até 1 metro. Se a velocidade inicial do fluido era de 0,1 metros por segundo, ele quer saber qual será a velocidade final desse fluido. Conseguem fazer sozinhos? No caso, é só fazer um cálculo onde faz ali 0,1 metro por segundo vezes ou 0,5 metros. E aí, quando tiver no 1, fica do mesmo. É isso?
você tem que utilizar a equação da continuidade. Lembra sempre assim, olha, vazão que entra é igual a vazão que sai, né? Quem é vazão? É Então, área 1 vezes velocidade 1. Veja que aqui ele me dá o raio, ele não me dá a área, ele me dá o raio. Entendeu? Conseguiu entender, Aldo? O que tu acha, botar... A área, no caso, vai ser πr ao quadrado. Isso, πr ao quadrado. Então, área 1, porque o duto é circular. Então, tanto a área 1 vai ser πr ao quadrado quanto a área 2. Só que a diferença é que o raio da área 1 é menor do que o da área 2. E iguala tudo e consegue calcular aí essa velocidade final que ele quer no ponto 2 aqui, tá? Tentem fazer aí, já já eu faço com vocês. Conseguiram, pessoal? Alguém conseguiu fazer? O meu que deu 0,025 metros por segundo. É isso. O valor é esse, Wellington. Mais alguém conseguiu, pessoal? Ou só o Wellington fez? Pessoal, vocês estão me ouvindo? estou tentando fazer aqui.
Vou esperar mais um pouquinho. Luiz, conseguiu? Ó, no meu aqui deu 0,24. 0,24. A 0,25 é aquela, o Everton falou aí? 0,0025. Hora do jantar. Hora do jantar. Vamos aqui, pessoal. Ó, vamos lá. A gente sabe, a gente já viu que a vazão que entra é igual à vazão que sai, né? Eu sei que vazão é área vezes velocidade. Então, a área no ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1 é igual à área no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2, tá? A área do ponto 1, eu preciso calcular tanto a área do ponto 1 quanto a do ponto 2, porque ele só me deu raio, né? Como eu sei que é uma tubulação, né, circular, eu sei que a área vai ser πr ao quadrado. Então, a área 1 vai ser π vezes o raio, que é 0,5 ao quadrado. A gente encontra aqui uma área 1 de 0,79 metros quadrados, tá? Aí eu vou calcular a área 2 da mesma forma. π vezes o raio, que é 1 metro ao quadrado, eu encontro aqui a área de 3,14 metros quadrados, tá? Aproximadamente. Aí eu só vou substituir agora esses valores de área em cada ponto. Então, a área 1, a gente sabe que é 0,79 vezes a velocidade no ponto 1, que ele me fala que é 0,1 metro por segundo, porque ele diz aqui, ó, a velocidade inicial do fluido, né? É igual a quem? A área 2, que é 3,14, que a gente calculou, vezes a velocidade 2, que é o que a questão quer, tá? Resolvendo essa multiplicação aqui, eu tenho 0,79 vezes 0,1, eu tenho 0,079, é igual a 3,14, que multiplica velocidade 2. Passo o 3,14 para o outro lado dividindo, e aí a gente encontra a velocidade 2 no ponto de 0,025 metros por segundo. Foi assim, Aldo, que você fez? Foi sim, só que eu não coloquei 69 não, eu botei 78, porque deu 0,785. Aí eu É mantive porque... o 8. Ah, tá. É porque quando dá 5, aí você arredonda para mais, o da frente. Beleza, mas Viu? tranquilo. Eu entendi a mecânica aí. Tá certo. Tentem fazer essa aqui agora, pessoal, por favor.
Professora, dá 3,2? Tre... Eita, essa eu não vou saber de cor. Deixa eu ver aqui no resultado. Deixa eu ver aqui no resultado final. Deu 1,56. 1,56? Uhum. Ó, se você analisar assim a teoria, né, que a gente viu, ele pede calcule a velocidade. Vocês estão vendo de volta o slide ou ainda está lá no PowerPoint que eu olhei o resultado? Tá na questão. Tá na questão, né? Tá. Ó, se analisar aqui, ele pede o quê? Ó? Calcule a velocidade do fluido no ponto de entrada, né? No ponto de entrada, o que é que eu tenho? Eu tenho uma área bem maior do que no ponto de saída, né? A gente viu que quando eu diminuo aqui a área, né, a minha velocidade, ela vai aumentar. Gente, Eu realmente, já vi o erro aqui. Professora, Diego está pedindo aprovação. Ele já me mandou. Rapidão, deixa eu dar uma olhada aqui. Que ele não. Eu não tá liberado. Eu acho que ele tá clicando no link errado. Peraí. Eu mandei outro link para ele aqui, da aula de hoje, que eu entrei. Eu mandei e ele tá dizendo que tá pedindo aprovação, mas não, eu deixei liberado para todo mundo. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá, pessoal? Deixa eu só resolver isso. Eu fiz foi o contrário, eu fiz para o pequeno. Foi por isso. Pronto. Tá certo, Aldo, entendi. Eu fiz foi da saída, não foi da entrada, não. Uhum. Deixa eu só mandar aqui. Tá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se ele consegue agora. Então vamos lá. Ele quer saber, calcule a velocidade do fluido no ponto de entrada, né? No ponto de saída, a gente já viu que a vazão, a área, ela diminuiu. E, meu Deus, está difícil com essas motos. A área diminuiu. Se a área diminuiu, para que eu consiga manter essa vazão, essa velocidade ela é maior do que a velocidade nesse ponto aqui. Então, se eu tenho uma velocidade de 4 metros por segundo no ponto de saída, eu vou ter que ter uma velocidade bem menor aqui, já que a área é bem maior, tá? Então, elas são inversamente aqui. A velocidade num ponto é inversamente proporcional à velocidade no outro ponto, tá? Então, a gente considera que o duto é circular e ele tem um raio de 3,2 metros, né, na entrada, porque ele sofre uma alteração na sua seção transversal, ou seja, sua área, que diminuiu o diâmetro para 2. O fluido sai da tubulação com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, ele me deu aqui o diâmetro de 2, né? Eita, ele me deu o raio aqui, perdão. Gente, desconsiderem isso aqui, é um raio, tá? Não, acho que na hora de digitar eu fui alterar a questão, esqueci de botar aqui. Então, aqui não é um diâmetro, aqui ele sai com um raio de 2 metros, tá? Então, o fluido sai da tubulação com a velocidade de 4 metros por segundo. Então, ele pede para mim calcular a velocidade nesse ponto aqui da entrada. Ele quer a velocidade aqui, V1 aqui. Como eu sei pela conservação, a lei da conservação, a gente sabe que a vazão na entrada é igual a vazão na saída. Vazão, eu sei que é área vezes velocidade. Então, a área no ponto 1 vezes a velocidade no ponto 1 é igual a área no ponto 2 vezes a velocidade no ponto 2, tá? A área, como é um tubo circular, um duto circular, então a gente calcula através de πr ao quadrado. A área 1 vai ser π vezes o raio, que é 3,2, tá? Então, ao quadrado, a gente encontra aqui uma área 1 de 32,17. A mesma coisa eu vou fazer para me encontrar aqui a área do
a área 2, tá? Desse ponto aqui. Como eu sei que o raio diminuiu para 2, então πr ao quadrado, eu faço aqui essa área é igual a 12,6 metro quadrado, tá? Encontrei a área 1, encontrei a área 2, sei a velocidade com que ele sai, né, ou seja, eu sei a velocidade 2 aqui, eu consigo encontrar essa velocidade 1, substituindo aqui os valores. Então, a área 1 é igual a 32,17, vezes a velocidade 1, que é o que eu quero, que vai ser igual à área 2, que é 12,6, vezes a velocidade no ponto 2, tá? Então, calculando aqui, a gente vai passar isso aqui para o outro lado, né? Está multiplicando, vem dividindo para cá. Então, a gente encontra uma velocidade 1 aqui no ponto de 1,56 metros por segundo. Então, veja que a velocidade no ponto 1 realmente foi menor do que a velocidade no ponto 2, visto que a área 1 ela é bem maior do que a área no ponto 2. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, seguindo aqui, esse assunto é curto, ele não é longo não, tá? A gente vai seguir para outra equação que é utilizada aqui dentro de escoamento de fluido. Eu optei por não colocar a dedução dessa equação, porque a equação já é grande, a dedução dela é bem maior. Então, o passo a passo no PowerPoint ia ficar muito grande. E aí, como é muito trabalhoso, eu optei por não colocar, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês um videozinho eu fazendo isso no papel mesmo. Eu faço no papel, demonstro para vocês de onde que vem essa equação, tá? Então, essa equação, ela surgiu exatamente dessa tubulação, desse desenho de tubulação aqui, onde ele considera que a gente sabe que a entrada, né, a área de entrada, ela é diferente da área da saída, só que além disso ele considera uma elevação aqui, ó, tá? A altura do fluido no ponto 1 vai ser diferente da altura do fluido no ponto 2. Então, ele vai continuar conservando que o que entra vai ser igual ao que sai, né? As variáveis de entrada são iguais às variáveis de saída, tá? Bernoulli continua considerando isso. Porém, agora ele envolveu ali, a gente estava falando só de vazão, envolvendo somente a área e velocidade do fluido, né? A área de tubulação com velocidade do fluido. Aqui, ele está relacionando a pressão, a velocidade, a altura e a densidade desse fluido, tá? Então, ela está aí sendo utilizada para descrever como é que o fluido se comporta dentro de uma tubulação. Por isso que existe essa equação. E aí, Bernoulli falou que a pressão no ponto 1 mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1 mais a densidade vezes a velocidade no ponto 1 ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual à pressão no ponto 2 mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura no ponto 2 mais a densidade vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação de Bernoulli, tá, pessoal? E aí, ela saiu, se vocês observarem aqui, ρGH, né, ela vem envolvendo essa equação, ela nasce justamente da relação entre o trabalho de forças com a variação de energia, tanto potencial gravitacional com energia cinética. Por isso que existe essa expressão aqui de ρ V ao quadrado sobre 2, que se vocês forem analisar, vem da energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, e ρGH vem da energia potencial gravitacional. Então, ele relaciona aí o trabalho com essas duas variações de energia, e aí chega nessa equação final aqui, que é a outra equação que a gente utiliza, tá? Para questões de escoamento de fluido. Então, a gente utiliza essa equação de Bernoulli e aquela equação anterior, que é a equação da continuidade, né? Que aquela equação, ela está reduzida ali, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui nesse ponto? Que aqui, de fato, realmente só foi para mostrar qual é a equação, né? Se fosse mais na dedução, talvez teriam algumas dúvidas. Mas alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Não, né? Então, vamos para as questões aqui, ó. A gente vai utilizar ela da mesma forma. Eu vou responder essa e aí a próxima eu deixo com vocês. Que choque. Eu deixo com vocês para vocês tentarem responder a próxima, tá? Essa questão, inclusive, aqui, ela tá no livro de vocês. Ele fala o seguinte, ó. Um reservatório, né, um grande reservatório de água,
tem um pequeno furo de 1,8 metros abaixo do nível da água. Então, aqui está o nível da água, 1,8 metros para baixo tem um furo, tá? E aí ele pergunta qual é a velocidade com que a água ela vai escapar, tá? Com que a água vai escapar aqui na horizontal por meio do furo. Aí vocês perguntam, professora, como é que eu vou calcular isso se eu só tenho a altura, eu não tenho mais nenhuma informação aqui? Aí, o que a gente vai ter que fazer? Aqui eu estou falando de um fluido que ele diz que é água, tá? A água é um fluido que a gente vai considerar um fluido incompressível, tá? É um fluido incompressível, né? E aí, o que acontece? Eu vou utilizar a equação de Bernoulli para isso, tá? A equação de Bernoulli, a gente viu que ela apresenta que pressão no ponto 1, né? Todos os dados no ponto 1 tem que ser igual a todos os dados, todas as variáveis no ponto 2. Só que para esse caso em específico, o que acontece? Quando a gente for analisar a velocidade, tá? Nesse ponto aqui, vai ser diferente da velocidade nesse ponto, a gente sabe. Só que o que acontece? Imagina aí se vocês têm, por exemplo, a caixa d'água da casa de vocês. Tivesse um furo, né? Abaixo, um furo que estivesse abaixo ali do nível da água, um furo bem pequeno, que é o que está acontecendo aqui. O furo é pequeno, tá? Em relação à abertura aqui do reservatório. O furo é tão pequeno que a velocidade com que esse nível da água ia diminuir aqui, eu posso considerar desprezível, tá? Porque ela é desprezível. Então, a gente vai considerar que essa velocidade aqui no ponto 1, ela é desprezível. Então, essa velocidade 1 aqui, essa expressão, ela se anula, né? Já que essa velocidade é desprezível, eu vou dizer que ela é igual a zero. Então, essa expressão, ela vai sumir daqui, ó. Sumiu, tá? Ficou igual a zero. E aí, me restou os outros pontos aqui. O que acontece? A gente precisa sempre ter um referencial aqui quando usa essa equação, né? Um referencial para me saber de altura. Aqui o meu referencial, eu estou utilizando esse pontilhado em azul aqui, é o meu eixo de referência, que é onde se encontra o furo, tá? Em relação ao eixo de referência, qual é a altura no ponto 1, né? No ponto 1, eu tenho a altura, né, em relação ao eixo de referência de 1,8 metros que a questão me deu. Então, existe uma altura aqui. Só que no ponto 2, qual é a altura que eu tenho em relação ao eixo de referência? É zero, né? Eu não tenho altura aqui, ele está em cima do eixo, então a altura aqui é zero. Então, isso aqui também vai para zero, tá? Essa expressão, ela vai para zero. Além disso, pessoal, pelo desenho que a questão traz do reservatório, esse reservatório ele se encontra aberto para a atmosfera, tá? Então, a pressão que está aqui inicial nesse ponto é a pressão atmosférica, tá? Que esse furo, ele também está aberto para a atmosfera. Então, a pressão nesse ponto também vai ser igual à pressão atmosférica. Então, a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Se eles estão do lado oposto da igualdade, ó, eu posso cancelar eles aqui, anular um com o outro. Então, veja que sumiu aqui a pressão no ponto 1, pressão no ponto 2, essa expressão e essa. Me restou apenas ρgh da altura 2, né, no ponto 2, é igual a densidade vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2. Foi a única expressão que me sobrou aqui, tá? Aí, o que acontece? Ó, a gente sabe que o fluido que está dentro aqui é água, né? A densidade da água eu conheço, né? Eu conheço a densidade da água, conheço a altura no ponto 2, que é 1,8, conheço a gravidade, e ele quer que eu diga exatamente qual é a velocidade no ponto 2, né? Já que o ponto 2 é esse aqui, é a velocidade que ele quer, qual é a velocidade que ele vai escapar aqui, tá? E aí é só substituir os valores, eu consigo estar encontrando essa velocidade. A densidade da água é de 1000, tá? 1000 vezes a gravidade, né, que é 9,81, vezes a altura, que é de 1,8. É igual a quem? A densidade da água, que é 1000 kg por metro cúbico, vezes a velocidade ao quadrado, né, no ponto 2, que é o que eu quero, dividido por 2. Resolvendo isso aqui, nessa multiplicação, né, aqui toda a gente encontrou 17.658, essa multiplicação toda, tá? É igual a justamente a expressão que ficou, né, que é 1000 vezes a velocidade ao quadrado, né, sobre 2. Esse 2 está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, né, e o 1000 que está multiplicando vem para cá dividindo. Depois eu tiro a raiz quadrada disso tudo aqui, né, tirei a raiz quadrada de tudo, eu encontrei uma velocidade no ponto 2 de 5,94 metros por segundo.
Deu para entender, pessoal, aqui como é que eu resolvi essa questão? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal? Professora, Oi. é Flávio. Oi, Flávio. Professora, tem que começar a explicar aí que eu fiquei meio perdido aqui nessa parte que a senhora cortou aí em cima. Tem sim. Explica agora. Pronto. Vamos lá. Ó, o que que acontece? Essa equação aqui a gente viu que é a equação de Bernoulli, tá? Deixa eu só eu ativar aqui o mudo, porque tá dando aqui o mudo de todo mundo. Pronto. Essa equação aqui a gente já viu que é a equação de Bernoulli, tá? O que que eu fiz aqui? A questão, ela me colocou, a única informação foi a altura. Pessoal, por favor, deixem o mudo de vocês ativado, porque tá dando retorno aqui para mim, fica ruim na hora da gravação. Professora, se eu sair aí é porque o celular descarregou e esqueci o carregador no hospital. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Então, Flávio, aqui a equação de Bernoulli. Como a questão ela só me forneceu a altura, eu tenho que interpretar a questão para eu saber o que eu vou ter que utilizar aqui de fato, tá? O reservatório, ele tem um nível de água aqui, tá? E ele está dizendo que ele tem um furo. Só que se você prestar atenção, o tamanho do furo do reservatório é bem pequeno em relação à abertura desse reservatório, tá? O tamanho do reservatório, o furo é pequeno. Se esse furo é bem pequeno, a velocidade com que o nível da água que vai baixar é praticamente desprezível, já que o furo ele é pequeno em relação ao tamanho do reservatório. Se essa velocidade aqui nesse ponto 1 aqui vai ser uma velocidade que eu considero desprezível, então essa velocidade 1 aqui, ó, eu posso considerar ela igual a zero. Por isso que essa expressão aqui foi para zero, certo? Primeira expressão que foi cancelada aqui. Depois, o que foi que eu vi? A gente foi relacionar a altura. Para eu relacionar a altura, sempre que eu trabalho com essa equação de Bernoulli, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter ali um eixo de referência. O meu eixo de referência é justamente o ponto onde encontra-se o furo, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, no pontilhado azul, o meu eixo de referência. Em relação ao eixo de referência, por que eu preciso desse eixo? Eu preciso do eixo de referência para eu trabalhar com a altura, para eu saber em que distância, né, qual é a altura que eu estou em relação ao eixo de referência. No ponto 1, que é esse ponto aqui, a altura do ponto 1 até o eixo de referência é justamente a altura H que a questão me deu, que é 1,8. É essa altura no ponto 1 aqui. Então, ela existe, ela não é diferente de zero, então ela vai continuar aqui. Só que quando eu vou analisar a altura no ponto 2, quem é o ponto 2? O ponto 2 é exatamente a altura do furo aqui, ó, que está em cima do meu referencial, do meu eixo de referência. Então, a altura em relação ao eixo de referência é zero. Aí, por isso que essa altura 2 aqui foi zero e a expressão ela foi cancelada também, tá? Além disso, Flávio, o reservatório, ele está aberto aqui para a atmosfera, ó, em cima. Então, a pressão nesse ponto aqui, que está sendo exercida no início do fluido, vai ser a pressão atmosférica. Como esse ponto aqui também está aberto para a atmosfera, a pressão que está sendo exercida aqui nesse ponto do lado de fora é a pressão atmosférica. Então, eu posso dizer que pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Como elas estão do lado da igualdade aqui, ó, separados, né? Uma está para um lado, outra está para o outro, eu posso cortar, já que elas são iguais. Cortei pressão com pressão. Então, eu cortei todas essas expressões aqui, ó. Me restou somente essa e essa aqui. Então, eu disse que ρGH da altura 2, do ponto 2, vai ser igual a ρ vezes a velocidade no ponto 2 ao quadrado dividido por 2. O fluido que está aqui dentro é água. E a gente viu lá no início da unidade que a densidade da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Então, eu já sei o valor da densidade da água, que é 1.000. Né? Sei a densidade, sei o valor da gravidade, que é 9,81. Sei a altura do ponto 2. Perdão, do ponto 2 não, que é a altura do ponto 1, né? Que era essa expressão aqui. Sei a altura do ponto 1 aqui, que é 1,8, tá? É igual a quem? A densidade da água que eu sei, vezes a velocidade, que é o que a questão está me pedindo. Ó. Qual é a velocidade com que a água escapa na horizontal? Ou seja, quem é esse V2 aqui? Então, veja que eu consegui, então, ter todas as variáveis e encontrar o que a questão me pediu,
que é a velocidade no ponto 2. O resto eu só fui substituir valores até encontrar o valor da velocidade aqui. Deu para entender agora? Deu sim. Tranquilo? Tranquilo, agora ficou mais claro. Ficou. Alguém Ficou. tem mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, tentem resolver essa questão aqui, por favor.
Alguém conseguiu? Pessoal, conseguem me ouvir? Eu tô ouvindo, professor. Alguém conseguiu responder? Ninguém conseguiu, pessoal? Tá, então vamos lá. Ó. Ninguém vai se prontificar, eu vou continuar, tá? Então vamos. Ó. Uma tubulação eleva-se em 2 metros, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que a velocidade no ponto 1 é igual a 7 metros por segundo e a velocidade no ponto 2 é igual a 1 metro por segundo, e que a pressão no nível inferior da tubulação, ou seja, inferior aqui, é igual a 10 elevado a 4 pascais, né? Pascal, perdão. Qual é a pressão no nível mais alto? Então, ele quer saber qual é a pressão nesse ponto aqui. Sabendo que o fluido dentro da tubulação é água. A gente já sabe que, para esses tipos de questões, a gente tem que utilizar a equação de Bernoulli, né? Que está envolvendo pressão aí, é o que ele quer saber. Qual é a pressão no ponto 2. Deixa eu esperar passar isso aqui, por favor. A gente viu lá na questão anterior que os reservatórios, a questão anterior, ela me deu um exemplo de um reservatório, né? Um reservatório está aberto aí para a atmosfera. Aqui ele está falando, pessoal, de uma tubulação, tá? E ele deixou esse pontilhado aqui, mas se é uma tubulação, subentende-se que ela tem uma continuidade aqui, tá? No seu ponto, tá bom? Então, eu não posso considerar que essa pressão aqui ela vai ser igual à pressão atmosférica, não, tá? Ele só cortou a tubulação aqui para a gente conseguir entender o que está acontecendo, tá? E aí, o que acontece? Ó, a gente precisa analisar essa questão aqui. A pressão no ponto 1, ele me falou que é 10 elevado a 4, tá? Mas ρ eu tenho porque eu sei que o fluido que está aqui dentro é água, né? Então, a densidade da água eu conheço. Vezes quem? Vezes a gravidade, né? Vezes a altura. Então, a gente precisa analisar as alturas, né? Tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. E eu disse a vocês que sempre a gente precisa de um referencial. Como ele fala que a tubulação ela começa e depois ela eleva-se a 2 metros, o meu referencial, eu vou desenhar ele aqui, ó. O referencial vai ser exatamente no ponto onde a tubulação se inicia, tá? Então, no ponto 1, a altura da tubulação, tá? Ela vai se encontrar, no caso, exatamente no meu referencial. Então, essa altura aqui, ela vai para 0, tá? Agora, em relação à altura no ponto 2, ela existe porque ela se eleva em 2 metros, tudo bem? Então, a única expressão que eu vou conseguir cancelar aqui é essa aqui, já diferente da questão anterior, que a gente conseguiu cancelar muita coisa e a equação ser diminuída. Aí eu continuo, ó, substituindo os valores. Quem é a pressão no ponto 1? 10 elevado a 4, coloquei aqui. Mais densidade, como o fluido é água, a densidade da água é 1000, vezes a gravidade, que eu acabei esquecendo de... a gravidade cancelou isso aqui, né? Desculpa, cancelou isso aqui. Então, me sobrou essa expressão aqui. Então, densidade vezes a velocidade no ponto 1, tá? Que é 7, elevado ao quadrado. Isso aqui é elevado, tá, gente? Então, era para ter um chapeuzinho aqui, elevado ao quadrado, dividido por 2, que é igual à pressão no ponto 2, que é o que eu quero descobrir, mais a densidade da água, que é ρ, vezes a gravidade, que é 9,1, vezes a altura no ponto 2, que é de 2 metros, que a questão me forneceu. Mais quem? A densidade da água, novamente, que é 1000, vezes a velocidade no ponto 1, que é 1, tá? Elevado ao quadrado, dividido por 2, tá? Quando eu resolvo essa expressão aqui, ó, todinha, a gente vai encontrar um valor de 34.500, que é igual à pressão no ponto 2, mais toda essa expressão aqui, eu encontro um valor de 20.120, tá?
Pressão no ponto 2 vai ser 34.500 menos 20.120. Então, eu encontro aqui uma pressão no ponto 2 de 14.380 pascal, ou de 1,4, né, 380 vezes 10 elevado a quarto pascal aqui. Tranquilo, pessoal, até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, pessoal? A Eu dúvida não, é justamente essa aí, na hora de eliminar uma expressão, né? É porque realmente isso, Araújo, ela vai dar a interpretação mesmo da questão. Você tem que sempre analisar as alturas, vai para cada tipo de questão. Não posso nem te dizer, olha, em toda questão tu vai conseguir estar anulando algumas expressões. Algumas a gente consegue anular várias e a equação realmente ser reduzida, e outras não, tá? Vai ter questão que vai resolver as duas expressões, né? Não vai ter como Isso, eliminar, né? isso. Vai ter questão que não vai ter como eliminar, não. Professora, Oi. eu estou com muitas dúvidas. Quem é, por favor, só que eu não vi o Luiz. nome. É Luiz, né? Oi. Mas aí eu vou tirando nos exercícios. É meio afobado ficar fazendo aqui. É porque realmente pelo computador. É ruim até para mim que monto a aula, o passo a passo. Tem horas que eu coloco alguma coisa no PowerPoint e não vai. Mas, enfim. Eu vou fazer o seguinte. Amanhã eu Mas vou dá estar mandando. professor, mas vai acompanhando aí. Dá para ir acompanhando, tá entendendo? Suavezinho e tal. Amanhã, pessoal, a nossa aula, em geral, se encerra aqui. Então, a terceira unidade nós encerramos aqui. A partir da semana que vem, eu vou começar a unidade 4 com vocês e possivelmente, tá? Se não for muito cansativo, eu vou tentar trabalhar as duas sessões com vocês na aula que vem, tá? Então, sessão 4.1 e 4.2 vai vir semana que vem, que a gente já vai entrar em termodinâmica. Então, a gente já esquece aqui mecânica dos fluidos para a aula que vem, porque para os conteúdos da lista ela vai cair. E aí, amanhã, eu vou estar encaminhando amanhã para vocês, tanto lá pelo AVA, eu vou postar lá, mas também mando para vocês no WhatsApp, se ficar mais fácil, uma lista de exercício, e aí vocês me enviam até a próxima semana, tá? Eu vou mandar o prazo todo certinho lá para vocês, tudo por escrito, e aí vocês me enviam a lista. É uma lista que vai ser pontuada pelas atividades de sala, que são aqueles 1.500 pontos, tá? E aí ela vai ser vocês vão poder fazer em até 3 pessoas. Todas as regrinhas vão lá escritas para que vocês consigam entender melhor, tá bom? Por hoje é só, tá? Era o que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô aqui, então podem me procurar, que eu tô aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá? E aí, semana que vem a gente dá continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, boa noite. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, tá? Boa noite. Vocês podem. Boa noite, professor. Boa noite.